O tema do sermão nesta manhã é: não olhe para trás, avance. E eu gostaria que vocês repetissem comigo: não olhe para trás, avance. Na palavra de Deus nós aprendemos como exemplos positivos e negativos podem nos ensinar a viver de uma maneira melhor. E hoje, ao olharmos a história da mulher de Ló, o meu desejo e a minha oração é que nós sintamos o peso do significado das palavras contidas em um dos versículos mais curtos da Bíblia, quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o verso 32. O versículo é esse: lembrai-vos da mulher de Ló. E esta mulher, ela é mencionada 2 vezes na Bíblia. E nem sequer nós sabemos o seu nome. E as passagens na Bíblia referem-se a ela simplesmente como a mulher de Ló. E por todo o curso da história, ela é lembrada como uma solene advertência, especialmente às mulheres, mas eu creio que também aos homens. Ló, ele era sobrinho de Abraão, um homem muito rico que compartilhou as suas riquezas com o seu sobrinho. Mas ele também foi um homem que viveu em retidão diante de Deus. Mas à medida que os rebanhos de ambos cresciam e se multiplicavam, houve discussões entre os rebanhos, entre os seus pastores, aliás. Então, Abraão, ele tratou o problema com o seu sobrinho. Vamos pensar aqui agora, olhando para cada um de nós, em relação a familiares. Cada um de nós tem um potencial quando se trata da nossa habilidade de pensar e processar o nosso caminho pela vida. E nós sabemos que a vida nem sempre é fácil. E você pode estar vivendo uma experiência difícil com os seus familiares. Eu li certa vez uma frase de Bill Peel que eu gostei muito. E ele disse assim: a chave para relacionamentos familiares saudáveis é o respeito mútuo. Quer dizer, isso significa que nós reconhecemos e respeitamos os limites de cada um. Onde quer que nós vivamos. Pode ser aqui ou pode ser em outro lugar, dentro do país ou fora do país também. E pode ser que algumas pessoas de sua família estejam passando dos limites. E aí o que acontece? Relacionamentos abalados. Mas a Bíblia relata que Ló olhou ao redor e tomou a terra que parecia melhor para os seus rebanhos. E a terra que ele escolheu estava cercada por uma cidade muito corrupta e cheia de maldade, chamada Sodoma. E foi motivado pelo seu egoísmo que ele mudou-se para Sodoma. E os homens de Sodoma, eles eram perversos e pecadores contra o Senhor.
Nós sabemos que ele era um homem honrado e respeitado na comunidade, porque ele sentava-se à porta da cidade, porque este era um lugar de proeminência, de saliência. Mas continuando então com a história de Ló e de sua família, vamos ler alguns textos, aliás, nós vamos ler alguns versos, porque o texto é longo, em Gênesis 19, 1 a 3. Gênesis 19. Nos diz assim o texto: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Ao anoitecer, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. E disse ele: Meus senhores, entrai, peço-vos na casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés de madrugada, De madrugada vos levantareis e seguireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na rua passaremos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Então, vocês viram aqui nesse texto que nós lemos que os 2 anjos, que pareciam homens comuns, foram visitar Ló. E ele levou-os à sua casa e preparou-lhes uma refeição. Mas eu gostaria aqui, porque fala em Sodoma, e eu gostaria de perguntar para vocês: você já ouviu a palavra sodomizar? É um termo usado para descrever atos de violência sexual, especialmente os não consensuais. Então, a imoralidade, ela tinha alcançado o mais baixo nível de perversão sexual. Tanto que o termo sodomizar, como eu disse para vocês, derivou do nome da cidade, Sodoma. E os sodomitas, eles eram tão perversos que eles queriam que Ló entregasse os 2 homens para praticar com eles a sua perversidade sexual. E com a intenção de proteger os seus hóspedes, Ló ofereceu suas filhas aos sodomitas, para que satisfizessem os seus desejos sexuais. Agora, esta atitude de Ló nos mostra como o fato de viver em Sodoma havia afetado Ló e sua família. E a Bíblia, ela continua dizendo que, quando os homens da cidade estavam a ponto de arrombar a porta da casa de Ló, os anjos realizaram um milagre. O que eles fizeram? Eles cegaram instantaneamente os homens que estavam ali à porta. E diante de tanta confusão, eles não puderam achar a porta e a família de Ló permaneceu em segurança. Mas, continuando com esse relato dessa proteção angelical que foi assegurada a Ló e a sua família, vamos continuar mais alguns versos. Agora vamos para o verso 12, vamos ler até o verso 17. Gênesis 19, versos 12 a 17. Lucas foi o primeiro que nós lemos. Disseram aqueles homens a Ló: Tem alguém mais aqui dos teus genros, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade,
faze-os sair deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem aumentado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Até o verso 17. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo desta cidade. E aqui nos faz uma reflexão. O Senhor sendo misericordioso, sendo-lhes o Senhor misericordioso. Então, Deus, em sua bondade, Ele deu a toda a família de Ló a oportunidade de escapar. Porém, como nós lemos, muitos de seus familiares não quiseram escutá-lo. Então, todos os membros da família foram destruídos junto com a cidade de Sodoma, com exceção de sua mulher, suas 2 filhas que estavam em casa com Ló. E Jesus disse para nós nos lembrarmos da mulher de Ló. Mas o que nós devemos lembrar sobre ela? E um dos aspectos é a consequência da desobediência. E nós podemos encontrar a explicação em Gênesis 19, nesse mesmo texto, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Não olhar para trás. Essa foi a ordem. A mulher de Ló, ela já estava bem distante de Sodoma, com seu marido e com suas 2 filhas, quando ela se lembrou de o que ela estava deixando para trás. E aí ela virou-se em direção à cidade. Então, ela não prestou atenção à advertência dos anjos. Então, a sua incredulidade roubou-lhe a razão. E ela pagou sua desobediência com a própria vida. Agora, esta advertência também nos é dada hoje. A importância de seguir em frente e não olhar para trás. E ao transformar-se em uma estátua de sal, então com aquela transformação em uma estátua, ela se tornou imóvel. Ela se tornou sem vida. Isto também é um lembrete para que a gente possa saber que nós não podemos também ficar olhando para trás. Nós precisamos seguir adiante. São tantas coisas que acontecem com a gente durante a vida e a gente quer, às vezes, se apegar àquelas coisas. Precisamos seguir em frente. E não se apegar a esses momentos ou a coisas que já passaram. A esposa de Ló, a mulher de Ló, ela não precisava morrer. Ela não precisava morrer. Foi-lhe oferecida uma escolha. Isto é, obedecer e viver, ou desobedecer e morrer. Agora, quando a gente para pensar, a gente não tem certeza, não sabe
se ela compreendeu o que ia acontecer. Ali em Sodoma, iria acontecer uma coisa gravíssima. Mas pense comigo, ser escutada por anjos daquela maneira como foi, certamente isso alertou-a de que algo sobrenatural aconteceria ali. Então, qual é a ordem para nós também que foi dada para ela? Não olhe para trás, avance. E é o que nós precisamos fazer. E nós vamos terminar essa palavra lendo o que Paulo nos diz aos Filipenses. Capítulo 3, verso 13, a segunda parte, e 14. Filipenses 3, 13 e 14. 13b e 14. Se você encontrou, eu peço que quem puder coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém. Você pode tomar assento. Não olhe para trás, avance, prossiga para o alvo que Deus tem dado a cada um de nós. Amém.